Bom, para começar hoje, vamos fazer tipo um rápido exercício de imaginação. Pensa no barulho de uma impressora daquelas de cupom fiscal, sabe? Num caixa de supermercado qualquer. Alguém passa lá um engradado de cerveja, a máquina faz aquele som metálico rápido e imprime um pedaço de papel pequeno. O valor que está impresso lá diz, digamos, uns R$ 40. Tudo muito simples, bem direto. O consumidor paga, pega a sacola e vai embora. Sim, é uma transação que, bom, parece começar e terminar ali mesmo na sua frente, né? Porque existe o custo de produção daquele líquido, a margem de lucro do supermercado, uma fatia de impostos para o governo e pronto, a conta está encerrada. O nosso mercado funciona muito à base de coisas que a gente consegue ver e categorizar de forma imediata. Exatamente. Mas imagina só, e se esse recibo fosse infinitamente mais longo? Como se essa bobina de papel simplesmente não parasse de girar. Ela sai do caixa, cruza a porta automática do mercado, toma a calçada, desce a avenida inteira e vai, entrando em hospitais, em delegacias, tribunais e até casa de família. Nossa, uma imagem bem forte. Pois é. E lá no final dessa fita quilométrica, o verdadeiro total não fosse de R$ 40, fosse de milhares de reais. E o mais assustador disso tudo, o valor final não é cobrado apenas de quem comprou a bebida, mas é debitado assim silenciosamente do bolso de pessoas que nem sequer pisaram naquele supermercado. Esse é o conceito perfeito do que a gente chama de conta invisível. Sabe, nós temos uma facilidade imensa para entender o preço de prateleira, o que está ali na etiqueta, mas temos uma dificuldade crônica, quase uma cegueira, para calcular o que a economia chama de externalidades. Externalidades, exato. E quando a gente coloca uma lupa sobre esse mercado específico, a realidade que emerge é, bom, uma teia financeira e social completamente nebulosa, onde o preço que você paga no caixa é só um pequeno adiantamento, tipo uma entrada, de uma dívida colossal. Caramba! E é exatamente essa dívida que a gente vai desempacotar na nossa análise aprofundada de hoje. Então, boas-vindas a quem nos ouve para mais esse mergulho analítico nas nossas fontes. A nossa missão hoje é entender a verdadeira fatura do consumo de álcool no Brasil. E que fatura, hein? Nem me fale. A gente teve acesso a uma compilação super robusta de análises. Eles cruzaram a inteligência do IPEA, registros do DataSUS, bases de previdência do INSS e até ocorrências da Polícia Rodoviária Federal. E o que esse cruzamento de dados faz é desconstruir de uma vez por todas aquela ideia de que a bebida afeta só o fígado de quem está consumindo. Com certeza. Estamos falando de um impacto sistêmico, algo que fratura a economia, esgota a segurança pública e altera a dinâmica mais íntima, sabe, de milhões de famílias no país. Ok, então vamos desempacotar isso tudo. Como é que a gente sai do preço de uma simples cerveja para um rombo financeiro que drena os recursos de um país inteiro? A matemática que sustenta isso é, para dizer o mínimo, brutal, né? O termo é esse mesmo, brutal. Porque, para dimensionar o tamanho do buraco, a gente precisa olhar para o custo social total. Quando os economistas somam os gastos diretos com saúde pública, segurança, os danos materiais e também a perda de capacidade produtiva das pessoas, a conta do álcool no Brasil, pasmem, bate a marca de 700 bilhões de reais por ano. Pera, 700 bilhões? 700 bilhões com B de bola. Para quem nos ouve ter uma noção de escala, isso representa quase 6% de todo o produto interno bruto brasileiro. É um valor que engole com muita facilidade os orçamentos inteiros de áreas essenciais, tipo saúde e educação, se a gente somar os dois. Nossa, é um número que, honestamente, desafia a compreensão, 700 bilhões. E, sabe, existe um argumento muito comum naquelas conversas de bar mesmo, que é o famoso, mas a indústria de bebidas paga muito imposto, então isso financia o Estado. O clássico argumento dos impostos. Exato. Mas o problema é que a contabilidade não fecha, né? A arrecadação anual de impostos sobre bebidas alcoólicas gira ali na casa dos 34 bilhões de reais. Quando a gente subtrai isso daquele custo de 700 bilhões, a conta nos deixa com um déficit fiscal líquido superior a 665 bilhões. É um abismo. É um absurdo. Trocando em miúdos para ficar claro, para cada R$ 1 que o Estado brasileiro consegue arrecadar taxando álcool,
Ele precisa tirar R$ 20,40 de outras áreas para consertar o estrago. É uma proporção tipo de 1 para 20. E o que torna esse cenário economicamente, digamos, peculiar é a dinâmica de transferência de responsabilidades. A gente está diante do exemplo mais bem acabado daquela lógica de privatizar os lucros e socializar os prejuízos. A indústria do setor opera com um lucro anual estimado em quase 48 bilhões de reais. 48 bilhões de lucro limpo. Sim, é um negócio extremamente rentável. Mas o grande problema é que esse lucro privado existe num vácuo totalmente isolado do custo real da operação. A empresa fica com o dinheiro da venda. Já a sociedade, através dos impostos gerais que todo mundo paga, paga a conta das viaturas policiais que são despachadas de madrugada. Pois é, as sirenes que a gente ouve. Isso, paga o maquinário de UTI que está ocupado, os profissionais do INSS processando um mar de licenças médicas e também o absentismo nas empresas, né? As pessoas que faltam ao trabalho. É um prejuízo coletivo que é quase 15 vezes maior que o lucro corporativo. Sabe o que isso me lembra? Lendo as fontes, me veio uma imagem. É como ser obrigado, por lei, a pagar todos os meses a fatura de um restaurante caríssimo, com direito à entrada, prato principal, sobremesa, vinho caro, sendo que você nunca sentou para comer lá. Você nunca pediu um copo de água sequer nesse lugar. Adorei a analogia. É bem isso. E enquanto isso, os donos do restaurante pegam o lucro limpo da noite e levam para casa. E o cálculo de quem divide essa conta é implacável, porque esse déficit se converte num custo invisível de mais de R$ 3.200 por ano para cada cidadão brasileiro. O que significa que recém-nascidos, idosos, aposentados e pessoas que nunca consumiram uma gota de álcool na vida, todo mundo recebe esse boleto invisível. Uhum. E o garçom desse restaurante, para seguir a sua linha de pensamento, é a própria engrenagem do Estado. Esse boleto de R$ 3.200 não vai chegar pelo correio bonitinho na sua casa. Infelizmente não, seria mais fácil de ver. É. Ele é cobrado em formato de inflação de serviços, de aumento generalizado de carga tributária e principalmente em forma de escassez. O cidadão paga essa conta, tipo, quando precisa de um leito de emergência por causa de um infarto, mas o hospital está operando acima do limite com vítimas de acidentes de trânsito causados por embriaguez. Faltam recursos onde realmente importa. Exato. O custo se manifesta na superlotação do sistema judiciário. Pensa nos processos civis que atrasam porque as varas criminais estão simplesmente inundadas. É uma matemática fiscal que é, estruturalmente falando, insustentável. O que nos obriga a fazer a pergunta central desse nosso mergulho. Para onde está indo o grosso desses 700 bilhões de reais? E quando a gente olha o detalhamento dos gastos nas fontes, a gente percebe que uma fatia gigantesca não está indo só para hospitais tratar cirrose, mas sim para remediar as consequências da violência. Sim, a violência é um fator massivo. E não estamos falando só de brigas de trânsito ou de bar. É a violência dentro de casa, longe dos olhos do público, onde o álcool se revela um combustível absurdamente perigoso. As estatísticas de segurança pública mapeiam que em quase 40% de todas as notificações de violência doméstica no país, o álcool é um fator presente. 40% é muita coisa. É um absurdo. E nas agressões armadas dentro de casa que não resultam em morte, a presença da embriaguez no agressor ultrapassa a marca de 35%. E quando a gente cruza a linha para os desfechos letais, para os feminicídios, o padrão, infelizmente, se consolida. No ano de 2024, o Brasil somou mais de 1.400 feminicídios. E ao analisar a fundo milhares de decisões judiciais e inquéritos, os documentos mostram que o consumo de bebida não é só um detalhe de rodapé. Não é coincidência, né? Não, de forma alguma. Ele é citado em quase 40% dos processos de violência contra a mulher, e a embriaguez chega a ser formalmente considerado um fator agravante em mais de 65% das sentenças condenatórias. Tem outro dado alarmante sobre o ciclo de repetição quando há álcool envolvido na dinâmica do casal. A chance de reincidência das agressões salta em 45%. Mas, peraí. Eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, rapidinho, porque essa é uma defesa clássica. Quando a gente lê esses números,
Não corremos o risco de transformar a química numa desculpa conveniente, porque a gente ouve muito isso nos tribunais ou em notícias, aquela narrativa do meritíssimo, ele perdeu a cabeça porque tinha bebido, ele não é um monstro no dia a dia. É a famosa desculpa de que a bebida transformou a pessoa. Isso. Como é que a ciência e a justiça separam a culpa moral do indivíduo do efeito químico da substância em si? Olha, essa distinção que você levantou é vital, para não cairmos na armadilha de absolver o comportamento de quem agride. A neurociência do consumo de álcool é super documentada. O etanol não tem a capacidade mágica de implantar a ideia da violência num cérebro que já não tenha essa predisposição ou essa visão de mundo. Ele não cria o machismo do nada, por exemplo. Entendi, não surge do vácuo. Exato. Mas, clinicamente, ele opera como um potente acelerador químico. O que acontece fisiologicamente é que o álcool deprime de forma bem agressiva o funcionamento do córtex pré-frontal, que é justamente a nossa bússola moral, sabe? É a área do cérebro encarregada de avaliar consequências futuras e de controlar os nossos impulsos primitivos. E, ao mesmo tempo, ele reduz a capacidade neurológica de processar a empatia. Então, se existe uma ladeira, o álcool não é quem empurra o carro. Ele simplesmente corta os freios. Brilhante, é perfeitamente isso. Se já temos uma base comportamental marcada por, sei lá, desigualdade de poder, pela objetificação ou por uma crença bizarra de posse sobre a parceira, o álcool vai lá e dissolve as paredes de contenção social que manteriam aquela agressão apenas no plano do pensamento. A pessoa perde a trava. Totalmente. Uma simples frustração rotineira, de repente, escala para agressão física em segundos, porque o freio sumiu. Um ciúme infundado se converte em paranoia e violência real. É por isso que o sistema jurídico não aceita o álcool como justificativa para perdoar o crime. Ele explica a velocidade da escalada da violência e a severidade dos danos, mas de jeito nenhum anula a responsabilidade de quem decidiu beber e agredir. É, digamos assim, a tempestade perfeita entre desigualdade estrutural e intoxicação aguda. E o impacto de toda essa agressão, impulsionada pela perda dos freios que você explicou, não bate e volta apenas no casal, né? Essa violência transborda, ela inunda os outros cômodos da casa e deixa cicatrizes profundas naquelas testemunhas que assistem a tudo num silêncio aterrorizado. As crianças. Exato, entramos aqui no território das vítimas invisíveis. Quase 4 milhões de crianças brasileiras crescem com os nervos expostos ao alcoolismo dentro de casa. E mais de 2/3 dessas crianças não apenas sabem que o problema existe, mas presenciam as agressões físicas e verbais diretamente. O nosso recibo quilométrico do supermercado lá do começo acabou de ganhar a adição do custo de milhões de infâncias fraturadas. É muito triste. E a pediatria, junto com a neurobiologia, nos fornecem um quadro desolador do que significa crescer num ambiente onde a única regra é a imprevisibilidade. Como assim imprevisibilidade? Imagina que o cérebro de uma criança em desenvolvimento não tem a arquitetura necessária para suportar um estado de alerta ininterrupto. Sabe, aquela tensão de ouvir a chave girando na fechadura, sem saber se a noite vai ser de paz ou de gritos? Meu Deus, a tensão de não saber quem está entrando pela porta. Isso. A literatura médica classifica isso como estresse tóxico do desenvolvimento. O cérebro infantil acaba sendo banhado continuamente em cortisol, que é o hormônio do estresse. A amígdala cerebral fica hiperativada para detectar ameaças e o cérebro começa a se moldar em torno do medo. O resultado biológico disso a longo prazo é o desenvolvimento de estados crônicos de hipervigilância, ansiedade severa, depressão precoce e até dificuldades enormes de aprendizado na escola. Caramba! É quase como se o alcoolismo tivesse um efeito fortíssimo de fumo passivo emocional, sabe? A criança pode nunca ter colocado uma gota de cerveja na boca, mas o cérebro dela passa a primeira década de vida inteira respirando a fumaça tóxica daquele ambiente carregado. A biologia dela é fisicamente alterada pela substância que outra pessoa consumiu. Fumo passivo emocional é o termo perfeito para isso. E o mais cruel dessa fumaça emocional é que ela tem o poder de alterar o comportamento da próxima geração.
Esse estresse tóxico altera o desenvolvimento dos circuitos de recompensa do cérebro da criança. O que significa aqui? O que significa que, estatisticamente, essa criança exposta ao alcoolismo familiar tem um risco vertiginosamente maior de buscar o consumo precoce de álcool, muitas vezes antes dos 15 anos de idade. Cria-se um ciclo fechado que é perfeito e perverso ao mesmo tempo. O álcool que foi consumido pelo adulto gerou o trauma infantil. Uma década depois, a mesma substância é comercializada para esse jovem como grande anestésico social, o único capaz de silenciar temporariamente a angústia daquele mesmo trauma. É uma engrenagem que se autoalimenta de forma brutal. E quando a gente mapeia a extensão dessa rede de afetados, a gente chega a proporções epidêmicas. O material mostra que existe uma crise gigantesca de codependência no país, que afeta cerca de 18 milhões e meio de pessoas. 18 milhões e meio? É praticamente um quarto da população brasileira. Pessoas que gastam parte da sua energia vital apenas tentando gerenciar as consequências do consumo descontrolado de um familiar. E lembra daquele cálculo econômico do início? Essa codependência tem um preço catalogado. São mais de 80 bilhões de reais perdidos por ano só com essas consequências colaterais. Uau! Esse valor engloba terapias, o uso de medicamentos psiquiátricos e, de forma muito expressiva, a perda de horas trabalhadas. Pensa comigo, um familiar que passa a madrugada apartando uma briga ou limpando alguém intoxicado não tem a menor condição de render no trabalho no dia seguinte. O absenteísmo no mercado de trabalho chega a ser 15% maior entre as pessoas que vivem essa dinâmica. A produtividade nacional sangra junto com a família. Nossa, é muito interligado. Então, se a gente conectar todos esses fios, o custo emocional que destrói gerações, o custo financeiro que drena os recursos do Estado e o rombo de produtividade, surge um questionamento inevitável. Como chegamos a um ponto de estabilidade onde isso tudo é aceito com tanta naturalidade? Pois é, parece um contrassenso. É um paradoxo profundo do Estado, porque, de um lado, ele gasta bilhões dos cofres públicos para tentar secar o chão, né? São gastos monstruosos com os CAPS-AD, os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que tentam tratar só a ponta do problema. São ambulâncias rodando a noite inteira, polícias sendo acionadas, viaturas queimando combustível para resolver crises domésticas, as aposentadorias precoces. Mas, do outro lado, esse mesmo Estado concede incentivos fiscais absurdos. Ele mantém um ambiente com mínimas restrições de propaganda para a indústria que fomenta a base de todo o problema. E aqui é onde a coisa fica genuinamente intrigante, para não dizer revoltante. Vamos colocar isso numa perspectiva comparativa, usando um exemplo clássico, tipo de uma indústria química. Se uma fábrica estivesse despejando toneladas de resíduos pesados no rio de uma cidade, matando os peixes e lotando os postos de saúde de pessoas com problemas gástricos, o Ministério Público cairia em cima no dia seguinte, né? Com certeza absoluta. No mesmo dia, talvez. A fábrica seria embargada, ia receber multas na casa dos bilhões, seria obrigada a dragar o rio, tratar a água e indenizar os moradores afetados. Mudar a operação seria inegociável. Então, por que diabos, considerando o mar de dados que a gente acabou de atravessar, a indústria de bebidas não é chamada para limpar a gigantesca poluição social da qual ela tira lucros recordes? Olha, essa blindagem toda não acontece por acaso. Ela é o resultado brilhante do que os especialistas em saúde pública chamam de engenharia de aceitação. A indústria de bebidas entende perfeitamente que o seu produto carrega riscos inerentes, graves. Então, ela investe quantias astronômicas na construção de uma narrativa cultural. Ah, as propagandas felizes? Isso, o marketing pesado e onipresente desvincula o líquido das consequências, ele foca cirurgicamente em conceitos como sucesso, celebração de vitórias, pertencimento e amizade. E adivinha qual é o principal alvo dessa estratégia? A juventude, aposto. Exatamente, a juventude. E, curiosamente, a faixa etária dos 15 aos 29 anos é justamente a que concentra mais de 40% de todos os custos relacionados a acidentes de trânsito severos com álcool.
O ciclo operacional deles é muito nítido, investe-se pesado em marketing agressivo para alavancar o volume consumido. Esse alto volume inevitavelmente transborda nessas externalidades e danos em massa que a gente citou. E aí sobra para o Estado. Aí o Estado, usando o dinheiro dos impostos de todos os cidadãos, entra com a equipe de limpeza e a indústria, protegendo as suas margens gigantes, usa uma parte desses lucros intactos para financiar um lobby formidável. Um lobby, imagino, totalmente focado em garantir que as regras do jogo nunca mudem, certo? Sem dúvida nenhuma, o grande objetivo é manter o status quo intacto. Patrocinam-se grandes eventos culturais, eventos esportivos e atua-se ali, corpo a corpo, junto aos legisladores, para assegurar que as tentativas de aumentar impostos sobre o setor ou de restringir horários e formatos de publicidade na TV e internet simplesmente não avancem. É um bloqueio sistemático. É um processo de normalização tão enraizado na nossa cultura que blinda o álcool de regulamentações sanitárias mais severas. Regulamentações essas que, vale lembrar, já são aplicadas a produtos que custam muito menos para o sistema público, como certos tipos de alimentos ultraprocessados ou o próprio tabaco. Do ponto de vista corporativo, é um modelo de negócio impecável, mas do ponto de vista de quem paga as contas do país, é um modelo extremamente predatório. Cara, é literalmente o dinheiro entrando com uma mão, lá na forma de alguns impostos, e saindo multiplicado por 20 com a outra mão, em forma de despesas públicas. É um ralo permanentemente aberto, drenando recursos que poderiam, sei lá, estar financiando infraestrutura, escolas, pesquisa tecnológica, para ficar enxugando gelo no sistema de emergência dos hospitais e delegacias. Pois é, uma conta caríssima de enxugar gelo. Bom, considerando o volume de conexões e dados absurdos que atravessamos aqui, é importante a gente amarrar tudo isso numa linha bem clara. O que fica muito evidente pelas fontes é que reduzir esse tema a uma mera questão de responsabilidade pessoal ou de querer ditar a moralidade do que cada um faz no seu fim de semana é um erro de foco gigante. Um erro estrutural, eu diria. Sim, o que os dados desnudam não é um problema de hábitos individuais, mas um modelo de negócio muito bem estruturado. Um modelo onde toda a sociedade pagadora de impostos funciona, querendo ou não, como a fiadora silenciosa de um déficit fiscal colossal. Quem nos ouve hoje, no fim das contas, está subsidiando do próprio bolso a superlotação do SUS, está injetando recursos para tentar manter o sistema judiciário respirando e pagando a conta material pesada que sobra da violência doméstica impulsionada pelo álcool. Exatamente isso. Então, o que isso tudo significa para o nosso dia a dia? Significa que a fatura chegou e aquele boleto invisível de mais de R$ 3.200 está agora em cima da mesa, no nome de cada um de nós. É uma constatação meio árida, eu sei, mas é absolutamente necessária para a gente poder avançar como sociedade. E para encerrarmos esse nosso mergulho profundo nos números de hoje, eu quero deixar uma reflexão construtiva para quem está ouvindo, baseada nas próprias propostas de reestruturação de políticas públicas que surgem nessas pesquisas. Opa, manda ver. Façamos um exercício mental final. Imagina como seria estruturada a nossa economia e como seria o nosso cenário publicitário se a lei determinasse que o preço de cada garrafa de bebida precisasse incluir de forma antecipada o que os economistas chamam de taxa de externalidade plena. Ou seja, cobrar o prejuízo antes. Exato, imagina se o valor daquela garrafa ali na prateleira fosse obrigado a conter uma fração do seguro contra a violência doméstica, uma cota para o financiamento de centros de apoio à infância traumatizada, e até a previsão orçamentária dos leitos de trauma para acidentes de trânsito que aquele lote específico de mercadoria estatisticamente vai causar. Nossa, o preço ia disparar. Pois é, se todo esse impacto social invisível, de repente, se tornasse visível na etiqueta de preço lá no supermercado, será que aquele produto ainda pareceria tão atraente e inofensivo? Fica aí uma reflexão poderosíssima. É como lembrar aquele recibo de supermercado que a gente imaginou no primeiro minuto da nossa conversa, né? Aquele papelzinho que parecia pequeno, restrito a uma única compra e totalmente inofensivo. Pois é. Agora a gente sabe a verdade.
Sabemos que a fita de papel daquele recibo cruza a nossa rua, invade os bairros, lota ambulâncias e sobrecarrega os tribunais do país inteiro. A conta é longa, longa demais. Muito longa. E o total dessa conta, cada centavinho desse prejuízo gigantesco, está sendo debitado do futuro de todos nós, quer a gente queira ou não. Bom, agradecemos imensamente a companhia de quem ficou com a gente ao longo dessa nossa análise aprofundada de hoje. Fiquem com essa pulga atrás da orelha, continuem questionando as contas invisíveis que sustentam os modelos ao nosso redor e até a próxima.